Pessoal, vamos ver então uma implementação sem grandes preocupações com sintaxe de linguagem, mais com a ideia, mais com o algoritmo da coisa, do problema do produtor-consumidor utilizando os semáforos. Antes eu queria chamar a atenção porque o mutex, que é aquela estrutura que a gente viu lá no problema da condição de corrida, ele é um caso especial de semáforo, né? O mutex é um semáforo de tamanho 1, né? Então, o semáforo é uma generalização dos mutex. Então, eu posso usar semáforo para controlar a exclusão mútua nas regiões críticas. Vamos dar uma olhada no código, vamos entender isso daqui. Normalmente você tem que carregar uma biblioteca que vai fazer as chamadas ao kernel para utilizar as funções de controle de concorrência. Então eu coloquei aqui um include, um estilo linguagem C, né? Eu tenho três semáforos aqui. Um que vai ser de tamanho 1, que eu vou usar para exclusão mútua, tá? Então eu chamei de mutex. O nome do semáforo vai ser mutex e ele tem tamanho 1, né? Mutex ele é um semáforo de tamanho 1 e ele vai começar com o valor 0. A ideia é eu fazer um up nesse semáforo quando eu entrar na região crítica para indicar que ela está ocupada, o outro não pode entrar. Se fizer um up também vai ter que dormir. E fazer um down quando eu sair, e o down nesse mutex aqui significa a região crítica está liberada. Eu tenho dois outros semáforos, um para controlar o número de vagas e o outro para controlar o número de itens. Eles são, na verdade, contêm a mesma informação. Sempre o número de vagas mais o número de itens vai ser igual a 100, mas eu preciso desses dois porque entre produzir e sair e terminar a produção, eu preciso ter um controle de concorrência, e entre consumir e terminar o consumo, eu também preciso de um controle de concorrência. Então eu vou usar esses dois para fazer esse controle. Vamos dar uma olhadinha aqui que isso vai ficar mais claro. Bom, mas todos os dois semáforos eles têm tamanho 100. Eu estou supondo aqui no meu exemplo que o tamanho do meu buffer aqui de comunicação é 100. Então o vagas começa cheio, né? Eu tenho a princípio 100 vagas porque eu não tenho nada produzido. E o itens começa com 0. Está faltando um ponto e vírgula aqui que eu esqueci, mas o item começa com 0, porque a princípio eu não tenho nada produzido, né? Então eu tenho 100 vagas para colocar coisas novas que eu vou produzir e nada produzido, tá? Então vamos lá, eu tenho aqui duas funções, estilo sei lá o que aqui, que não retorna nada e não recebe nada como parâmetro, né? Então esse produtor aqui, ele gera um void, recebe um void aqui, o consumidor também, e ele fica, no meu exemplo aqui, eternamente, nesse loop infinito aqui, né, while true, tanto o consumidor quanto o produtor, eles ficam eternamente, o produtor produzindo e o consumidor consumindo, tá? Então vamos lá, primeiro, produtor produz, vamos lá, o produtor produz um item, guarda aqui nesse item, e aí vai acessar o buffer aqui. Então ele vai ter que fazer um down no vagas, quer dizer, eu vou consumir uma vaga, eu estou aqui reservando uma vaga para eu guardar esse item que eu acabei de produzir. Faço um up no mutex, né? Então eu estou dizendo, a região crítica está sendo usada, eu quero exclusão mútua para poder usar o buffer. E aí insere o item que ele produziu lá no buffer, tá? Terminou de usar a região crítica aqui, ele faz um down no mutex, significa, beleza, outra pessoa pode entrar, e faz um up no item aqui para dizer que agora tem alguma coisa que pode ser consumida, acabei de produzir alguma coisa, né? Então quando terminar essa rotina aqui, o mutex vai estar 0, ele vai estar liberado para outro processo entrar. Vou ter baixado 1 no número de vagas, então o número de vagas que começou com 100 vai estar com 99, e eu vou ter aumentado 1 no número de itens, né? O número de itens que estava com 0 passa a ter 1. Isso é produzir um item, né? O consumidor, por sua vez, ele vai também ficar eternamente aqui consumindo, né? Mas ele faz primeiro um down no número de itens, né? Então eu quero consumir, tem que ter itens. Se não tiver, eu já vou dormir aqui de cara. Então eu vou fazer um down no número de itens. Depois vou entrar na região crítica, então é um up no mutex para poder remover um item do buffer lá e guardar nessa variável item aqui.
que itens, está no plural, né? Eu fiquei na dúvida se eu tinha usado duas variáveis com o mesmo nome aqui, mas aqui é itens e aqui é item. Talvez isso não seja muito bom, pode dar alguma confusão, mas são coisas diferentes, né? Que é uma variável local aqui, que nem declarei, mas é uma variável local que guarda alguma coisa que foi removida da item, da lista, e o itens é o semáforo, né? Então vamos lá. Travei a região crítica, peguei um item lá no buffer, liberei a região crítica e dei um up no vagas. Esse up no vagas aqui vai servir para acordar esse cara aqui, caso ele esteja dormindo aqui, esperando para guardar alguma coisa lá no buffer, né? Ele tenha feito um down no vagas aqui e não tinha vaga, né? Então esse up no vagas serve para acordar o produtor nesse caso aqui, né? Depois ele vai consumir o item, né? Então preste atenção, ver se você entendeu. Eu dou um up nesse itens aqui para acordar caso o consumidor esteja dormindo nesse down aqui, tá? E eu dou um up nesse vagas aqui para acordar esse cara aqui, o produtor, caso ele esteja dormindo nesse down vagas aqui, tá? Então é uma solução sem... Não estou muito preocupado com a sintaxe, mas com a ideia, mas que você entenda mais ou menos como é que essas coisas são usadas na prática, né? Na programação mesmo, na programação concorrente, tá? Ok, eu vou deixar como tarefa para vocês responder a pergunta: o que acontece se eu trocar a ordem do up no mutex com o down no vagas e vice-versa? Eu estou primeiro fazendo o down no vagas e depois travando a região crítica. O que acontece se eu inverter? Eu primeiro travar a região crítica e fizer o down dentro da região crítica. Isso traria algum problema? Eu já vou adiantar para vocês que sim, traz problema. Você não pode fazer essa inversão. E não é muito trivial da gente ver por que isso dá problema. Então, eu vou deixar você quebrar a cabeça aí e tentar pensar em qual situação de concorrência aí que traria um problema se eu invertesse, se eu travasse a região crítica primeiro e depois o down e o up nos itens e no vagas, tá? Eu queria que você desse uma situação ou uma descrição da situação que dá o problema, mais ou menos desse jeito aqui, né? Se ele foi interrompido exatamente aqui, vai dar problema por causa disso, né? Então pensa, isso aqui funciona, mas se eu fizer uma inversãozinha aqui, jogar esse up para cima do down e jogar esse down no mutex para baixo do up no itens aqui e vice-versa aqui, da mesma forma aqui, já não funciona, tá? Isso não é trivial de ver. Então eu estou querendo chamar a atenção para que a programação paralela, a programação concorrente, ela traz problemas que não são triviais, eles não são muito fáceis de você ver que vai acontecer. E você acaba vendo só em tempo de execução e ele é intermitente, né? Vai ter hora que acontece, vai ter hora que não acontece. Na verdade, assim, a maioria das vezes não vai dar o problema. Um belo dia o seu programa vai travar e você não vai saber explicar por que se você não prestar atenção, tá? Então fica isso aí como tarefa para vocês.